Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre porta estreita. Meu Deus, um assunto que assusta alguns cristãos quando não deveria. É o fato que alguns não querem passar pela porta estreita. Outros dizem que não precisa de tudo isso. O que eu acho interessante é a ousadia de alguns cristãos querendo anular aquilo que o próprio Jesus falou. Aquilo que o próprio Jesus ensinou. A dica, a forma, o meio de se achegar a Ele ou até mesmo a eternidade. Mas o fato de alguém não querer que isso seja uma verdade ou que não é tudo isso, não muda nada do que está escrito. Por isso o nome é testamento. E aí, lógico que nós estamos falando de uma passagem, de uma história bíblica no Novo Testamento. Não muda, não invalida o fato de alguém não querer aceitar ou começar a pregar de uma outra forma. O que está escrito e acabou. O próprio Jesus na cruz disse, está consumado, né? Tudo está consumado. Não só a redenção na cruz, mas tudo o que ele fez, tudo que ele falou para aquele tempo. E estava tudo consumado, estava tudo pronto, já preparado para entregar para todos que viriam, né? Tanto os que o aceitariam como o Senhor e Salvador ou não. Está tudo consumado. O fato é que aquilo que a palavra diz, ela afirma e acabou. Não tem como mudar, não tem como alterar isso, não tem como invalidar isso, não tem como dizer assim, não, está escrito, mas é bem assim. Não é bem assim? Sim. Caminhar com Jesus é porta estreita, queira você ou não. A porta é estreita, mas antes o caminho também para se chegar a essa porta também é estreito. Mas vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14 diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, são poucos que estão encontrando, são poucos que estão desejando, são poucos que estão trilhando esse caminho, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo cultuando ao Senhor no seu dia a dia. Eles não querem uma vida de renúncia, eles não querem uma vida condicionada à palavra de Deus, eles querem fazer tudo igual ao mundo e falando que são cristãos modernos, né? Por que disse Jesus que a porta que leva à vida eterna é estreita? Porque são poucos os que entram por ela. Quando não entramos pela porta que leva à vida eterna, devemos ter a consciência que ainda não somos salvos. Olha que coisa interessante. Quando alguém não quer entrar, não passa por essa porta, isso já dá uma informação de que essa pessoa ela pode até frequentar uma igreja evangélica, biblicamente falando, uma igreja que tem ali uma igreja que tem ali todo o ensinamento bíblico, mas que não condiz com nada daquilo que recebe no seu ensinamento. Então, podemos entender que nós teremos essa consciência, que essa pessoa ainda ela não foi salva de fato por Jesus e que está sendo simplesmente ali mais um frequentante de uma igreja. Devemos entender que a porta larga é que nos leva à perdição. Nós precisamos entender que a cada momento Cristo nos chama para trilharmos um caminho com Ele. Cristo nos chama para acessarmos essa porta, a trilharmos esse caminho. Infelizmente, temos visto
que o conceito que hoje muitos possuem da salvação em Cristo em nada se compara ao que era em tempos passados e daquilo que biblicamente nos foi ensinado nas Escrituras. Hoje é possível aceitar Jesus e não carregar a cruz, aceitá-lo de boca e não de coração. Infelizmente, nós vemos muitos assim. Aceitaram Jesus, mas não são transformados. Por quê? Porque resistem à verdade da palavra de Deus. A porta que nos leva à salvação em Deus vem por Jesus. Em João capítulo 10, versículos 7 ao 9, ele diz o seguinte: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagem. Muitos vieram antes de Jesus, mas não eram de fato pastores, não eram de fato a porta verdadeira. Algumas ovelhas não ouviram a sua voz, mas muitas ouviram e os seguiram. Esta porta, ela está acessível a todos. Por quê? Porque ela é a porta da graça, ela está aberta. Lembra da história da Arca de Noé? Enquanto Noé, ele projetava, enquanto Noé construía a Arca, ele também fazia um papel de pregar, falar sobre o dilúvio, sobre o grande dia do Senhor. Muitos não deram ouvido à pregação de Noé. Mas um dia a porta se fechou. Mas no dia de hoje ela está acessível a todos. Todos quantos crerem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o aceitarem como tal. Em João capítulo 3, versículo 16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, número 1. Número 2, entregou o seu Filho por amor a esse mundo, mas condicionou tudo ao Filho. Deus nos ama, Deus continua nos amando, mas para que possamos desfrutar do amor da salvação, desse amor que nos salva, desse amor que nos livra de uma eternidade sem Cristo, precisamos passar por essa porta que é Cristo. O amor do Pai foi derramado, condicionado, estabelecido sobre o Filho. Aqueles que me amam serão amados pelo meu Pai. Essa é a regra agora. Aqueles que amam essa porta, a porta estreita, também é amado pelo Pai, pelo Deus, o Todo-Poderoso. Porém, o caminho que leva ao céu é uma porta estreita. Você já passou por ela? Você já está trilhando essa jornada cristã? Ou você ainda está num caminho que tudo pode? Você está na igreja num domingo à noite, louvando e engrandecendo ao Senhor, tu és santo, eu também sou santo, sou separado, sou escolhido, mas no dia a dia, algumas festas específicas, como é que é o seu comportamento, como é que você vive, a quem você glorifica. Quando as pessoas olham para você, o que elas falam do teu cristianismo? O que as pessoas estão dizendo sobre o seu comportamento como cristão? Elas estão dizendo que Deus me livre, jamais eu quero ser crente igual fulano. Porque se é isso que elas estão falando, tem algo de errado. Existe uma enorme diferença entre uma porta estreita e uma porta larga. A porta estreita, por exemplo, ela é apertada, tem pouca largura. Ela é limitada e restrita a um tipo de pessoa. Já a porta larga é folgada, pode tudo. Tem extensão tanto em largura como comprimento. Não é restrita,
nem limitada, podendo entrar todo tipo de pessoas com os seus excessos. Verdadeiramente são poucos que renunciam a alguma coisa, a sua própria vontade, para seguir a Jesus. Lembra do jovem rico que chegou até Jesus e fez um pedido a ele? Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22 diz: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o jovem a Jesus. Respondeu ele a Jesus: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Mas aqui Jesus estava conversando com um jovem rico, com uma pessoa que era rica, alguém que tinha muito dinheiro. Mas você entende que primeiro Jesus toca em alguns pontos que Jesus sabia que ele obedecia. Ok, religiosamente isso, ok. Eu vou numa igreja aos domingos, ok. Eu já vou, eu dou meu dízimo, eu ajudo a igreja. Né? A pessoa nem oferta, porque oferta é presente. Ah não, eu ajudo a igreja. O pastor precisa de mim, eu estou lá. Se tem um evento, eu dou, eu preparo as coisas, eu estou lá. Eu estou nas obras sociais entregando marmitex, eu estou lá nas obras sociais entregando uma cesta básica para as pessoas, eu estou envolvido. Ok, de uma forma religiosa, envolvido. De uma forma religiosa, fazendo bem. De uma forma religiosa, praticando algo. Mas Jesus tocou em algo, que sabia que ali seria o apego. E aí eu fico pensando, né? Existem muitos pobres que não têm nenhuma riqueza, nenhum bem material. Ou às vezes tem o seu trabalho, tem a sua casa própria, tem o seu carro. Mas não querem abrir mão de algumas coisas para terem Jesus. Não é? Tem gente que não tem nada, mas aí ela não quer abrir mão de uma amizade. Aquilo é um valor que ela tem, mas essa amizade o destrói. Essa amizade o afasta do caminho de Deus, compromete. Poderia citar tantas outras coisas aqui que são riquezas para alguém. E que isso dificulta. Quantas vezes a gente já ouviu assim, não, quando eu estiver mais velho, eu vou para a igreja, eu aceito Jesus. Não é? Primeiro eu vou curtir a minha vida, eu vou dançar, eu vou para as baladas, eu vou me divertir. Então esses momentos são momentos de muita riqueza para essas pessoas. Como já foi dito, porta estreita é apertada e não tolera excessos, nem bagagem extra. Na porta estreita, o ego, não tem vez, nem todo tipo de obra da carne que é o fruto desse ego humano. As obras da carne são o resultado da força humana e quem as pratica não herdarão o reino de Deus. Diz as Escrituras que uma classe de pessoas não entrará no reino de Deus. A palavra já diz. O fato é que muitas vezes nós precisamos tomar cuidado até ao ler o que a Bíblia diz, porque para muitos, tanto fora os que ainda não têm Jesus
como o Senhor e Salvador da sua vida, mas também para alguns crentes isso é um absurdo. Como assim? Se a gente citar um texto bíblico nos dias de hoje que a pessoa não aceite, para ela isso é ofensivo. Imagina, que é isso? Está me julgando? Não estou julgando, eu estou lendo o que a Bíblia diz, não é? Então, se a Bíblia diz que você tem que passar pela porta estreita porque você está andando numa porta larga, você deve aceitar, ou não. Mas a questão não é agora simplesmente. Lógico que o hoje e o agora também nós temos os nossos resultados, nós temos as experiências ruins e amargas, nós temos as consequências. Consequências não são coisas só ruins, tem consequências também boas. Aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor herdarão o reino dos céus. Isso é uma consequência boa. Mas quem são aqueles que não herdarão o reino de Deus? Quem são aqueles que não entrarão no reino de Deus? Os injustos. Então, se eu sou um cristão, eu preciso praticar aquilo que é justo. Se eu não pratico aquilo que é justo, logo eu vou praticar aquilo que é injusto. Eu vou praticar injustiça. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Você não sabia que os injustos não herdarão o reino de Deus? Muitos crentes acham que, por terem aceitado Jesus e confessarem como o Senhor da sua vida, estão isentos dessa lista de reprovados. Por quê? Por causa da sua prática. No teu nome, eu expulsei demônio. No teu nome, ok. No meu nome. No meu nome há poder. No meu sangue há poder. Mas a palavra é clara quando diz que aquele que não faz a vontade de Deus não entrará. A palavra do Senhor diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que fez a vontade do Pai. Foi o próprio Jesus que falou isso. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqueles que estão caminhando pelo caminho estreito de renúncia, tomando a sua cruz, seguindo a Jesus, amando somente a Jesus, aborrecendo este mundo, porque uma pessoa que ela coloca a palavra em prática, ela aborrece este mundo. Ela aborrece aqueles que não querem ter nenhum relacionamento com Deus, que não querem ter nenhum relacionamento com Jesus. Se você não está aborrecendo ninguém, se você está sendo aceito e aplaudido por todos, você precisa avaliar a sua conduta cristã. Você precisa avaliar o seu comportamento, o seu caráter cristão. Você precisa avaliar se de fato você está tendo uma vida pautada, firmada na palavra de Deus e praticando essa palavra a cada dia. Pode essa pessoa ter profetizado no nome de Jesus, expulsado demônios e feito maravilhas, mas se não fez a vontade de Deus, esta pessoa estará totalmente fora. Eu tenho certeza que você já vivenciou em algum momento, eu não sei se na sua própria vida ou através da vida de alguém que chegou em determinado lugar e o nome dessa pessoa não estava na lista e por isso ela não pôde entrar. Ou ela fez até um cadastro, mas não enviou da forma correta e ao chegar no ambiente percebeu que o cadastro dela não estava ali, ela não tinha feito a inscrição e se fez uma forma errada e por isso não conseguiu entrar, não conseguiu fazer o que precisava. Eu tenho certeza que você já se deparou com um momento assim ou conhece alguém que já vivenciou isso. Não adianta nada dizer que tem fé em Deus se essa fé não resultar numa ação concreta.
Em Tiago capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: a palavra de Deus diz que a fé é justificada pelas obras, pois a fé sem obras é morta. Eu não queria que você pensasse agora em trabalho, mas nas suas ações. Eu não queria que você pensasse em obras agora, no sentido de fazer alguma coisa na igreja, mas naquilo que você está praticando. O fruto de nossa vida de fé em Cristo resultará numa vida santa e agradável a Deus, não profana e desprezível. As Escrituras dizem que devemos ser praticantes e não somente ouvintes, pois são esses que há de ser justificados. São esses que há de ser justificados quando nós ouvimos e quando nós praticamos. É ouvir, entender e praticar. Essa é a regra. Tiago capítulo 1, versículo 22, 23, 24, 25 diz o seguinte: portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Romanos capítulo 2, versículo 13 diz: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Se aquele que aceitou Jesus não tiver um profundo arrependimento de suas obras passadas e as do presente, mas ao invés disso, um breve remorso do que lhes aconteceu, este se tornará um convencido e não um convertido cristão. Há uma diferença enorme entre um ouvinte e um praticante da palavra, entre estar num templo e ser o templo do Espírito, entre se dizer cristão e ser verdadeiramente cristão, entre aquele que faz a vontade e aquele que não faz a vontade de Deus. Assim como existe diferença entre a porta estreita e a larga, assim é o convertido do convencido cristão. Só que, infelizmente, a diferença será que o convencido cristão não entrará na porta estreita. O convertido, sim, ele entrará. Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas ações, suas atitudes? Como está o seu comportamento? O que sai da sua boca? O que você tem pensado? O que você tem praticado? Você tem valorizado a palavra de Deus? Você ouve a pregação, os ensinos, os conselhos e coloca em prática, ou você tem desprezado tudo isso? A quem você tem dado mais importância? A Deus ou ao diabo? As coisas que são passageiras, você tem mergulhado nelas? Naquilo que não te leva para uma eternidade com Cristo? Ou você tem aberto mão de muitas coisas, sendo ridicularizado por muitos, mas aplaudido pelo céu? Os que andam pelo caminho estreito, os que passam pelo caminho, pela porta estreita, os que estão perseverando, eles são aplaudidos pelo céu. E um dia eles receberão: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. É isso que você tem que desejar ouvir. É isso que você precisa desejar no seu coração. Sempre ouvir uma palavra de aprovação do seu Pai com relação à sua vida, à sua maneira de viver.
Que a cada dia você se torne um cristão do caminho estreito e da porta estreita. Eu espero ter te ajudado um pouco mais através dessa aula, te dando um pouco mais de conhecimento, de entendimento. E nós nos veremos na próxima aula, em nome de Jesus.